Star Wars finalmente lançou o tão esperado trailer para o Mandalorian e Grogu, sendo que este é o filme que vai trazer de volta Star Wars ao grande ecrã, visto que não temos nenhum filme do universo Far Far Away há bastante tempo no cinema. A expectativa é bastante elevada porque é que eles conseguem apresentar aqui. Por isso neste vídeo vamos fazer reação a este pequeno trailer, que é mais um teaser que outra coisa, e vamos analisar a tudo que conseguimos encontrar nele. Olá a todos e bem-vindos ao Truques do Chrome, eu sou o Paulo, e se és novo por aqui vai deixando aquele likezinho no vídeo para ajudar a que o canal chegue a mais gente. Do it! Ora, este filme foi confirmado então com este novo teaser que vai sair no dia 22 de maio do próximo ano, 2026, e temos essa confirmação graças a este novo póster que temos aqui todos já nota. O póster em si que me faz lembrar aqueles westerns antigos, acho que está bastante similar ao que eles apresentavam aí. Mas sem mais demoras vamos então assistir a este teaser e ver o que é que nos apresentam cá. Agora vamos lá então. Oi, nova nave. Temos uma nova nave aqui para os Din Djarin, de certeza. Está o bom homem. O rapaz vai fazer quase 60 anos e ainda continua deste tamanho. Oh! Vemos aqui este rapaz nu. Oh, yeah. Pronto, já está ele a fazer as neiras como ao costume. Ok, temos mais uma versão de um réptil. Olha o Zeb! O Zeb está de volta. Roth. Ok, temos aqui mais uns androides porreiros. Estes são aqueles gajos que são os bodyguards. Aí está, mais a destruição de um TNT. E aí temos o título parece quase tipo Indiana Jones. Olha o treino que o Din Djarin anda a fazer feito. Ora, realmente, este trailer o que nos dá a entender, pelo menos é assim, eu tinha abordado isto aqui no canal anteriormente, este filme do Mandalorian e Grogu não é propriamente o filme que eu estou mais entusiasmado para ver de Star Wars. Este teaser, basicamente, ainda me dá mais a razão a isso. É verdade que o teaser estava bastante interessante, mas não nos parece algo épico como é, por exemplo, um filme de Star Wars, em que temos algo mesmo cinematográfico e, digamos, fora da caixa do que esperamos deste universo. Este teaser o que nos apresenta é mais ou menos quase como se fosse um trailer para o próximo episódio que vamos ver da série do Mandalorian. O que em si temo que realmente possa afetar, portanto, a audiência que vai ver os filmes ao cinema. Para além de mais ser o primeiro filme em anos a estrear na grande ecrã, não é? Nós sabemos que depois do Covid a audiência caiu meio que a pique nas salas de cinema e digamos que fazer um filme sendo o regresso de Star Wars ao grande ecrã e trazer um filme que é basicamente uma extensão de 2 episódios da temporada de Mandalorian, tendo em conta que a última temporada ainda deixou os fãs mais tipo um bocado desiludidos, não é? Porque as primeiras 2 temporadas de Mandalorian foram simplesmente épicas, mas a terceira deixou muito a desejar, muito porque eles andaram para ali a mostrar muita coisa. Contudo, este filme é realizado por Jon Favreau, e sendo ele literalmente uma das pessoas em que apresenta as melhores coisas que nós temos de Star Wars, incluindo a primeira temporada de Mandalorian, eu confio completamente no que é que ele poderá apresentar para aqui. Mas lá está, não deixo de frisar a minha preocupação que tenho em ver este teaser que não me parece algo entusiasmante o suficiente, apesar de termos aqui partes bastante interessantes. Desde logo temos a confirmação de que o Din Djarin e o Grogu parece que têm uma nova nave, uma nova Razor Crest, o que nos leva a questionar o que é que aconteceu à anterior nave, que era épica, não é? Aquilo era quase tipo um jato no meio das outras naves todas, que era a N1. Ou seja, levantando já a primeira questão, o que é que aconteceu a essa nave? É certo que durante a última temporada de Mandalorian ainda vemos que ele continuou com ela e não me lembro que ela tenha sido destruída. Portanto, é algo que poderá acontecer à nave nesta temporada. Ou melhor, já estou a confundir. Neste filme, quero dizer. Isto é uma sensação que é mais um episódio. Ironic. Das duas, uma, ou a nave, a N1, foi destruída e temos uma nova versão da Razor Crest, ou é simplesmente como o Din Djarin e o Grogu estão a morar mais tempo na nave do que na própria casa que eles têm no fim da série, visto que eles estão em missões pela Nova República, segundo o que sabemos pela sinopse do filme, poderá explicar o porquê de eles terem uma nave maior, ou seja, faz mais sentido ter onde morar enquanto está pelo espaço, não é? Na cena logo a seguir temos o Mandalorian e o Grogu observar um posto de controle do Império, e digo isso porque temos aqui vários Stormtroopers quando vemos através dos binóculos
binóculos. É certo que este filme acontece após a segunda trilogia do Star Wars, não é? Ou seja, após o Império. Contudo, estes fatos que nós vemos aqui nesta imagem não são os fatos dos Stormtroopers que nós vemos da Primeira Ordem nas sequelas feitas pela Disney de Star Wars, porque os capacetes aqui assemelham-se muito ainda à parte dos capacetes que eram do Império. Outro ponto a frisar nesta imagem em si é que nós vemos isto através de um binóculo. Poderá querer representar que é o que estamos a ver através do ponto de vista do Grogu. Porque se voltarmos à imagem anterior, vemos que ele apenas tem uma lente, ou seja, aqui temos a ampliação para duas, o que poderá ser um ponto de vista diferente de outro personagem que provavelmente veremos mais à frente. Lembrar também que este filme lá está acontece entre este espaço-tempo do Império e da Nova República, e em si é quase como tentarem explicar todo o novo enredo das sequelas através destas séries que saíram na Disney Plus. Lembrar também que este filme do Mandalorian e Grogu anteriormente era para ser uma quarta temporada da série, só que entretanto resolveram reestruturar isto para um filme e lançá-lo no cinema. Por isso, qualquer semelhança que nós tenhamos e aquela vibe que dá que é apenas série de televisão e não um filme em grande escala, poderá ser muito por causa disso, porque já tinham tudo trabalhado para que fosse uma quarta temporada. Se calhar não tinham um enredo que fosse interessante o suficiente, ainda para mais tendo em conta o que apresentaram na terceira temporada, com a perda da audiência que se refletiu na Disney Plus, podem então ter escolhido desta maneira focar apenas no Mandalorian e no seu recruta aqui, que é o Grogu, e deixar de parte tudo o que era sobre Bo-Katan, o próprio planeta de Mandalore e tudo mais. Assim, basicamente temos a história concisa apenas nestes dois personagens. Logo a seguir também temos o Grogu dentro de um túnel com outro pequenote, e a personagem este poderá não ser estranho porque ele também apareceu durante a série do Mandalorian. Esta espécie aqui é conhecida como Anzellan e são espécies que no lore de Star Wars viveram durante a Nova República e guerra com a Primeira Ordem, mais tarde aparecendo até com a Resistência, ou seja, isto é tudo personagens para as sequelas. Inclusive esta personagem em si acredito que seja o Babu Frick, que é conhecido como um droid Smith, ou seja, um artesão que consegue consertar basicamente qualquer tipo de droid em Star Wars. Ponto curioso é que eles vivem apenas entre os Spice Runners, isto no planeta de Kinjimi. O que será curioso pelas primeiras imagens que vemos neste trailer se realmente este enredo se decorre nesse planeta, porque para além da aparição dele aqui mesmo, temos mais à frente uma cena onde aparece o pé do Din Djarin e temos uma loja, pelo menos em cima nas palavras escritas, traduzindo a língua de Star Wars, Orabesh, para o latim, não é? A língua mais comum do universo. Essa loja tem o nome de Dead and Spice, o que implica que realmente poderemos estar aqui no planeta Kinjimi. O planeta esse, tivemos a primeira aparição no Lord Star Wars, nas sequelas, ou seja, no episódio 9 do Rise of Skywalker. E sendo que isto acontece antes do planeta ser destruído pela Primeira Ordem, depois de usar o Planet Killing da Star Destroyer, não é? Porque a explicação na altura foi aquela resposta épica do Poe, que foi, de alguma maneira, o Imperador Palpatine regressou, não é? Melhor maneira de explicar o regresso de um vilão icónico. Somehow Palpatine returned. Ou seja, todos estes eventos podem acontecer então no planeta antes de ele ser destruído, claro. Também aqui neste túnel vemos um dos aspectos do treino do Din Djarin com o Grogu. Vemos o Grogu utilizar uma das manobras que o Din Djarin usa para mandar o que parece ser tinta para aquele rato de esgoto, uma versão de rato de esgoto gigante que vemos aqui. Portanto, para além do Grogu neste momento ter conhecimento dos Jedi, também está a desenvolver capacidades de Mandalorian. O que poderá, e de acordo com os rumores recentes que tivemos, em que o Grogu foi descrito como o herdeiro da força, poderá ser uma espécie de personagem diferente, ou seja, uma versão híbrida em que seja o herdeiro da força em si, da parte Jedi, ainda para mais ele foi treinado pelo Luke Skywalker, e também dos próprios Mandalores, ou seja, poderíamos ter aqui um crossover de conhecimento e combate na personagem do Grogu. E sendo, possivelmente, poderá ser ele a carregar a franquia nos próximos anos e ser o próprio herói, como já abordei aqui nos vídeos anteriores, de ser o próprio herói e derrotar o Thrawn no filme que vai sair do Herdeiro do Império, ou seja, que vai fazer a ponte entre a trilogia original de Star Wars e a nova sequela da Disney. De maneira curiosa é que não temos nenhuma menção nas sequelas a Grogu, portanto posso já assumir um fim trágico para a personagem, não é? Logo na cena a seguir do trailer temos a aparição da senhora Sigourney Weaver, que poderás reconhecer de filmes, ou seja, da personagem icónica dela de Alien. Até o momento ainda não temos confirmação de qual é a personagem que ela vai interpretar neste filme, ou seja, nem sequer temos um nome, sendo que os rumores apenas a classificam como a Coronel Bishop, mas é descrito que ela é uma das veteranas da Rebel Alliance e está neste momento a proteger o Outer Rim na Nova República. Ao que nos parece aqui, apesar de não termos grande demonstração do que acontece entre o Din Djarin e esta personagem, acredito que será ela que vai passar as missões no que é que ele vai fazer durante este filme. Sendo que devo lembrar que no final da terceira temporada de Mandalorian começou a fazer contratos para a Nova República como um freelancer, ou seja, não pertence a ela, mas trabalha ao mesmo tempo para eles. Inclusive, aqui temos uma demonstração dos poderes do Grogu com a força. Também nos é descrito que esta personagem não sabe o que esperar do Grogu, ou seja, o que poderá nos ter aqui um plot interessante para a interação entre os mesmos ou o próprio objetivo
objetivo da Nova República, porque eles também não são nenhum santinhos, não é? Em querer utilizar o Grogu no futuro. A zona onde eles estão presentes aqui no trailer parece-me ser a cena que vimos nos últimos episódios da terceira temporada, que parece ser mais ou menos um daqueles bares da Nova República. Para além de vermos pilotos ali ao fundo, também temos o símbolo tanto nas paredes deste bar como no próprio casaco desta personagem. Bar esse onde temos aquele crossover entre o Din Djarin e o próprio Zeb de Star Wars Rebels. Eu adoro essa animação, é incrível. E o próprio Zeb aparece neste trailer. Ou seja, temos aqui apenas um segundinho dele a lutar contra um Stormtrooper, ou seja, e não sabemos bem o contexto em que ele está a lutar aqui. Poderá ser uma missão dada por esta personagem da Nova República, em que ele poderá até estar a ajudar o Din Djarin neste novo contrato, mas o ponto interessante da presença do Zeb neste filme é que poderemos fazer já aqui a ligação à segunda temporada de Ahsoka, que é dos projetos que estou mais empolgado para ver em Star Wars. Devemos lembrar que o resto do grupo dos Rebels está praticamente todo em Peridia, como vimos na primeira temporada de Ahsoka, e se realmente eles não conseguirem voltar para o universo conhecido de Star Wars, podemos estar presente que no final deste filme o Zeb peça ajuda, por exemplo, ao Din Djarin e ao Grogu para ir buscar o seu anterior grupo. E portanto, podemos estar aqui perante algo, digamos, épico neste espaço de tempo da timeline de Star Wars, em que podemos ter ao barulho tanto os Rebels como a Ahsoka, o próprio Anakin Skywalker, como o Fantasma da Força, não é? Ou seja, ainda para mais, está confirmado na segunda temporada também de Ahsoka, e para além de mais temos Luke Skywalker e tudo mais. Ou seja, este é um momento épico em que podemos realmente trazer algo muito bom a este universo, que bem que precisa. Depois das ilusões que tivemos como o The Acolyte e tudo mais, ou seja, precisamos de algo mesmo bom e épico para Star Wars. Sendo que a seguir a isto vamos ter um novo filme, o Starfighter, que é um dos filmes que eu estou super entusiasmado para ver neste universo Star Wars. Apesar de não termos grande enredo, ou seja, parece um daqueles rogues que, tipo Han Solo, que nos vai dar interesse de ver. É verdade que não sabemos nada sobre o filme, apenas ainda tivemos uma imagem, mas ou seja, temos o Sean Levy como diretor, temos o escritor do filme, é o próprio que escreveu o Andor, portanto vê lá só o nível que temos aqui, ou seja, poderá ser um plot muito interessante para esse filme, e o que me deixa em si entusiasmado para o mesmo. Mas voltando aqui ao trailer, ao que parece, o Din Djarin neste momento já não se vai passar, digamos assim, com o Grogu a mexer nos controles da nave, porque parece que neste momento virou o próprio copiloto do mesmo. E neste momento é mesmo uma relação de pai/mentor para com o Grogu. O que é, na essência, aquilo que nós gostamos de ver na primeira e segunda temporada da série, não é? E o que eles estragaram essa essência relativamente na terceira temporada. Portanto, acho que este filme basicamente vai ser um regresso, principalmente às bases do que nós gostávamos na primeira e segunda temporada de Mandalorian. Ao que parece, também neste filme vamos ter a presença de uma arena onde vai lutar certos personagens, e um deles é bastante conhecido até de nós para quem viu Clone Wars ou até Rebels. Falo, claro, da presença deste Hutt que está aqui neste trailer. Não confundir com o Jabba the Hutt, que é o mais conhecido por causa da trilogia original, mas devo lembrar que o Jabba não está presente aqui neste período de Star Wars, porque ele aqui na timeline já está morto às mãos da Princesa Leia, durante aquele momento épico na Batalha of Great Pit. Isto tudo em Tatooine, lá está, que é o principal planeta basicamente do Hutt. Mas este personagem que nós vemos aqui é na verdade o filho do Jabba. Sabemos disso porque ele já foi confirmado anteriormente no cast para o filme, em que ele vai ser interpretado por Jeremy Allen White, mas a última vez que vimos o Rota the Hutt, ou seja, em algum dos mídias de Star Wars, foi na própria série animada de Clone Wars, em que lá era apenas um infante, não é? Um bebê super pequenino, não muito pequenino porque os Hutt são gigantes, ou seja, mas a história dele é que ele foi-nos apresentado aí, e apesar de ser apenas ainda um bebê, já estava basicamente condenado à morte pelo seu tio, o Zero, que queria todo o poder dos Hutt, sendo que ele parece que cresceu bastante e é um dos gladiadores que vemos nesta arena. O que será aqui um plot bastante interessante de perceber porque é que eles estão aqui, ou seja, o Din Djarin e o Grogu. Poderá ele ter seguido o caminho do pai e do tio e ter-se tornado um senhor do crime, o que fará que tenha um contrato da sua cabeça para parte da Nova República, e seja por isso que o Din Djarin e o Grogu estão aqui, ou seja, para o caçar, digamos assim. E digo isso porque numa cena que também temos neste trailer aparece-nos uma porta com o logo do Hutt, que está a ser neste momento guardada por dois droids super gigantes, o que pode lá estar representar então que eles estão neste momento a tentar caçar o Rota. O que nos leva a um dos répteis que vemos na arena também, o que eu não consigo bem identificar qual é esta espécie que está aqui presente. Inicialmente eu pensava que era um Trandoshan, mas, ou seja, pesquisando alguma coisa, o aspecto é muito diferente do que vemos aqui nesta personagem. Só se for um gajo tipo em asteroides, portanto explicava o porquê dele ser aqui muito maior, mas, ou seja, também tem um pescoço muito mais longo e os braços também, portanto não poderá ser dessa espécie dos Trandoshans. Mas diz-me aí nos comentários se souberes quem é, para abordarmos também mais este tema. Poderá ser interessante porque vemos aqui o Din Djarin a lutar contra o mesmo, o que poderá implicar que ele é um dos bodyguards, digamos assim, do Rota
de Yacht, ou poderá mesmo querer dizer que o Din Djarin está a lutar neste torneio, e por isso aqui o vemos numa arena. Também vemos o Din Djarin e o Grogu a fugir do TNT a explodir, portanto vamos ter aqui muito mais lutas com o Império durante este filme, mas que não nos revela também muito do plot que é que podemos esperar para ele. Portanto, certeza que eles vão lançar o trailer mais para a frente para gerar mais hype ainda para o filme, ou seja, porque neste apenas vemos quase cenas de ação e alguns easter eggs para quem estiver mais atento ao assunto. Em termos de história, temos pai 3 falas, possivelmente, e uma delas é o Din Djarin a dizer impressive, portanto não há aqui muito onde pegar em termos de história. Para acabar a análise aqui ao trailer, apenas vemos depois do final o título do filme, com Mandalorian e Grogu, em que está com um estilo de letra que me faz lembrar, por exemplo, Indiana Jones, o que poderá em si representar que isto é mais uma aventura com o nosso Mandalorian favorito numa caçada com os restantes do Império. Sendo que ainda há bastantes soltos pelo universo em si, porque na última temporada apenas eliminou um dos cabecilhas, que era o Moff Gideon. Durante a história deste filme poderá ser ele a caçar toda esta parte dos resistentes do Império. Coisa que não me surpreendia toda era se tivéssemos aqui um cameo do próprio Grand Admiral Thrawn. Porque de lembrar que na primeira temporada de Ahsoka, no final, o Thrawn acaba mesmo por escapar de Peridea e aí vai reunir todas as tropas possíveis que restam ao Império para trazer o Império de volta à sua glória, cumprindo assim o legado de seguir o que o Imperador Palpatine conseguiu construir. E poderíamos ter aqui, não sei se eles fazem pós-créditos nestes filmes de Star Wars, agora como pós-créditos mirou moda, ou seja, mas um epílogo, pelo menos no final, em que o Thrawn aparecia no universo de Star Wars, no dito comum universo. E desse modo, explicaria então o porquê temos a presença do Din Djarin e do Grogu no próximo filme do Herdeiro do Império. É certo que todas estas histórias que sabemos da Disney Plus vão culminar nesse filme, o que em si, pelo menos para mim, tem sido uma das coisas que estou mais entusiasmado em ver, é todo este enredo a decorrer nesta parte da série da Disney Plus. Muito mais entusiasmado em si do que até a história que nos apresentam nas sequelas com Rey e tudo mais. Lembrar que a história para este filme do Herdeiro do Império, que vai ser, não temos data, ou seja, mas é daqui a uns anos, mas todos estes pilotos vão dar até lá, é do Mandalorian e do Grogu, a Ahsoka, o próprio Boba Fett, que a série não foi grande coisa, gostei da música, a música foi interessante. Ou seja, isto está tudo a ser mais ou menos construído por Dave Filoni. E que possivelmente o Herdeiro do Império poderá muito bem ser um dos melhores filmes que já vimos de Star Wars, pelo menos nesta parte de Space Wizards e tudo mais. Ora, mas isto é tudo que consegui encontrar neste trailer do Mandalorian e Grogu, portanto, se encontraste algo mais, vai-me dizendo aí em baixo nos comentários. E também, se gostaste deste vídeo, não te esqueças de deixar aquele likezinho e de subscrever o canal, isso ajuda bastante e eu agradeço o teu apoio. Se quiseres alguma merch, podes passar na minha loja online, onde tenho shirts tipo esta e muito mais material também para Star Wars. Obrigado por teres assistido, segue o Treta nas redes sociais, eu sou o Paulo e eu vejo-te por aqui. The Republic will be reorganized into the First Galactic Empire!